Eu saúdo todos com a paz do Senhor e a partir de agora nós estaremos dando início a esta primeira parte da Escola Bíblica Dominical que fazemos sempre antes da própria Escola Bíblica, daqui a pouco às 10 horas da manhã, para adiantarmos aqui alguns assuntos relacionados à Escola Bíblica através de respostas às perguntas que são formuladas para esta Escola Bíblica de hoje. Muito bem, nós estamos dando sequência ao nosso tema, que é o preparo da igreja para o arrebatamento, porque nós estamos num momento em que estamos atentos aos marcadores proféticos, prestando atenção na mensagem que o Espírito Santo está repercutindo no meio da igreja fiel. E que mais? É a igreja que está comprometida com o momento do arrebatamento e, portanto, está se preparando para o arrebatamento. E nossa base bíblica hoje está nos versículos do capítulo 2 e capítulo 3 do livro de Apocalipse, dando sequência ao assunto da semana anterior. E por quê? Porque nós estamos agora, como uma forma de revisão do que nós estudamos e lendo o livro de Apocalipse, capítulo 2 e 3, nós vamos fazer agora um resumo dos principais aspectos históricos e proféticos da igreja fiel no período de Éfeso até ao período de Sardes. Isso considerando algumas coisas, como por exemplo, a primeira coisa é o significado de cada período profético, ou melhor, de cada período profético de cada carta. Tanto da carta a Éfeso, letra B, a carta a Esmirna, a carta a Pérgamo, na letra C, letra D, a carta a Tiatira e a Sardes, a letra E. E quem vai nos dar um panorama dessa resposta vai ser aqui o nosso irmão lá de Minas Gerais, o Daniel Davi. O Daniel Davi, ele é um obreiro da nossa igreja, de uma das nossas igrejas ali em Belo Horizonte. Daniel, a paz do Senhor, muito bem-vindo. Está com você agora o comentário, a resposta da primeira pergunta. Paz, senhor, irmãos. Respondendo a pergunta número 1, letra A, igreja de Éfeso é a igreja agradável, aceitável ao Senhor, está em Apocalipse 2:2. A igreja de Esmirna, letra B, fala do período ali da mirra, a igreja que sofreu o perfume exalado pela mirra, está em Apocalipse 2:9. A letra C, a igreja de Pérgamo, casamento pervertido, está ali no livro de Apocalipse 2:14. A letra D, Tiatira, fala dos sacrifícios contínuos, está em Apocalipse 2:20. E letra E, igreja de Sardes, que fala dos restantes, aqueles que estavam para morrer, e está em Apocalipse 3:2. A paz do Senhor Jesus. Muito bem, Daniel. O significado profético é a característica daquilo que Jesus mandou João escrever a cada uma das cartas. Então, foi muito bem colocado com relação à carta a Éfeso, o que representava ali uma igreja que ela foi agradável, o trabalho dela foi agradável ao Senhor, foi aceitável pelo Senhor. Também a igreja Esmirna, muito bem colocado na sua resposta, mostrando ali o que significou para aquele período profético de Esmirna a questão de pobreza, morte, tribulação, né? Tribulação e pobreza. Uma igreja que Jesus disse que ela era rica, embora fosse pobre materialmente, mas ela era rica espiritualmente. Da mesma forma, Pérgamo, muito bem colocado por você, o casamento pervertido, que é a lição que fica para nós hoje. O detalhe da sua colocação foi muito bom, Daniel, porque ele mostra as características de cada uma das igrejas e o que significava cada uma delas, o período profético de cada uma delas, da mesma forma Tiatira e da mesma forma em Sardes. Muito obrigado pela sua participação, foi bem compreensível a sua resposta e bem completa. Obrigado. Muito bem, a pergunta número 2 agora tem o mesmo sentido de uma revisão que estamos fazendo, mas agora considerando o título glorioso do Senhor Jesus em cada carta. E agora tem a aplicação profética desse título glorioso. O que é o título glorioso? É a maneira como o apóstolo João escreve ali para a igreja e ele começa dizendo, isto diz aquele que, né? Aí vem o título glorioso do Senhor Jesus. Nós vamos ver isso em Éfeso, em Esmirna, em Pérgamo, em Tiatira e em Sardes. E quem vai nos dar essa resposta e fazer a aplicação profética vai ser o nosso irmão Peter Luque. O Peter Luque é um obreiro da nossa igreja lá em Itapema, no estado de Santa Catarina. O Peter Luque vai nos dar as informações, tem um tempinho maior que ele vai explicar, mas uma resposta muito bem colocada pelo Peter Luque. Peter Luque, a paz do Senhor, muito obrigado por mais uma vez estar aqui conosco.
A paz do Senhor, todos irmãos. Eu vou estar respondendo a pergunta número 2. A letra Éfeso se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 1, que diz assim: aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e anda no meio de 7 castiçais de ouro. A aplicação profética é aquele que tem o governo e passeia no meio da igreja. Aquele que tem a autoridade sobre os ministérios, conhecimento de todas as coisas. A letra B, Esmina, que se encontra no livro Apocalipse 2, 8, que diz assim: o primeiro e o último que foi morto e reviveu. A aplicação profética é aquele que era e é criador e consumador de todas as coisas. Por ele e para ele são todas as coisas. A letra C, Pérgamo, que se encontra no livro Apocalipse 2, 12, que diz assim: a espada e a agulha de 2 fios. A aplicação profética é aquele que tem a palavra revelada e penetra no coração, no íntimo coração, na alma do homem. A letra D, Tiatira, que se encontra no livro de Apocalipse 2, 18. É olhos que como chama de fogo e pés semelhante ao latão reluzente. A aplicação profética é aquele que tem o olhar penetrante, vê todas as coisas, purificando, mudando as coisas na vida do homem. A letra E, Sardes, que se encontra no livro Apocalipse 3, verso 1. Os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. A aplicação profética, meus irmãos, é aquele que passeia no meio da igreja, que tem o conhecimento e domínio de todas as coisas. Eu sei as tuas obras, que tem os nomes de que vives e está morto. Tens algumas pessoas que não contaminaram os seus vestes. Amém? Paz, Senhor Jesus, a todos os irmãos. Muito bem, Peter Luque. O que mais chamou atenção nas suas respostas foi o fato de que você fez muito bem a aplicação profética, porque a aplicação profética foi falada com as suas palavras, não foi copiada aqui de uma resposta da Igreja Maranata para você decorar e apresentar. Não, foi a sua resposta e muito bem colocada. Quando você falou a respeito da igreja de Éfeso e o título glorioso do Senhor Jesus como aquele que tem o governo da igreja, passeia, não é? No meio da igreja, aquele que tem autoridade sobre os ministérios da igreja. Isso foi muito bem colocado, não foi uma resposta que você copiou, não mandamos previamente uma resposta como se estivesse induzindo você a responder. Então é bom deixar claro isso na nossa escola bíblica dominical, né? E também o aspecto de Esmirna, Jesus como aquele que é o autor e consumador de todas as coisas, e porque por ele e para ele todas as coisas foram feitas. Muito bem colocado, ele é o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. A outra aplicação profética sua muito boa foi para Pérgamo, quando você falou que é aquele que tem a palavra revelada, a espada de 2 gumes, né? E penetra no íntimo do coração, na alma do homem. É por isso que a mensagem da obra, ela não é uma mensagem discursiva, ela é uma mensagem revelada que atinge a alma das pessoas. E a alma todo mundo tem. Esse é o motivo porque na obra do Senhor nós temos pessoas convertidas de todas as classes sociais, porque todo mundo tem alma, independentemente da raça, da cor e da nacionalidade, e onde quer que tenha nascido, da cultura que tenha. Muito boa a sua aplicação profética. Estou fazendo questão de mostrar isso, para mostrar o que é a resposta dos nossos irmãos na Escola Bíblica Dominical, no sentido de responder aquilo que eles entendem, que eles conhecem. Eles não foram trabalhados para isso, nós não impusemos isso a eles, mas eles estão respondendo aquilo que é a convicção deles na presença do Senhor. Peter Luque, outro aspecto também interessante foi quanto a Tiatira, aquele que tem o olhar penetrante, que ele vê todas as coisas, olhos como chama de fogo. E ali o fogo para purificar e para transformar a nossa vida. Muito bem colocado por você. E por último, Sardes, aquele que passeia no meio da igreja e tem o domínio sobre todas as coisas, né? É aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. As 7 estrelas são as 7 igrejas. Muito bem colocado na sua resposta. Que Deus abençoe Peter Luque na sua condição de obreiro. Aliás, o Peter Luque é um obreiro da nossa igreja de Itapema. Ele é de origem haitiana e vive aqui no Brasil, casado, e é um jovem senhor, né?
que é uma bênção na igreja. Obrigado, então, a paz do Senhor. Muito bem, irmãos, partindo para a nossa terceira pergunta agora, é que ela é destinada ao nosso grupo de crianças intermediárias e adolescentes. E essa pergunta, ela vai ter duas respostas. Ela vai ter uma do Estado do Espírito Santo, é uma classe de crianças intermediários e adolescentes da igreja de Viana. Aliás, é uma classe brilhante, né? Muito cheia ali, os meninos todos participando, uma grande bênção. E depois lá em Minas Gerais, lá na classe de adolescentes de uma das nossas igrejas em Belo Horizonte. Vamos então ter uma primeira resposta e uma segunda resposta. Paz do Senhor Jesus. Amém! Em Mateus capítulo 13, verso 3, identifique na parábola do semeador. Quem é o semeador? É o Senhor Jesus. O que é a semente? É a palavra de Deus. O que é a terra? É o coração do homem. A paz do Senhor Jesus. Adolescentes, respondendo à pergunta número 3, quem é o semeador? O Senhor Jesus. O que é a semente? A palavra de Deus. O que é a terra? O nosso coração. A paz do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, adolescentes, nós não repetimos a pergunta porque normalmente o professor ele faz a pergunta e a pergunta foi muito bem respondida nos três aspectos, né? Na verdade, quem é o semeador é o Senhor Jesus, e o que é a semente, que é a palavra de Deus, e o que é a terra, que é o coração do homem. Muito bem respondido pelos nossos irmãos, né? E eu achei interessante o nosso grupo de adolescentes lá de Minas Gerais, de Belo Horizonte, o entusiasmo maravilhoso deles para responder às perguntas. Eles não decoraram, mas aprenderam a lição e responderam as perguntas de acordo com aquilo que é o entendimento deles. Não foi imposto a eles responder uma pergunta, mas responderam espontaneamente daquilo que aprenderam na presença do Senhor. Também nossas crianças lá de Viana, muito boa ali, respondendo cada uma das perguntas feitas pela professora. Muito obrigado pela participação das nossas crianças, intermediários e adolescentes na escola bíblica. Vamos então agora à outra parte, que é a pergunta número 4, que é a mesma pergunta, e ela foi dirigida para o grupo de acessibilidade. E o grupo de acessibilidade, nós temos lá no estado do Pará, as nossas irmãs, a irmã Delma e a irmã Creuza. Elas são duas senhoras da nossa igreja em Marabá, no estado do Pará. Depois, vamos para o estado do Rio de Janeiro e lá o Carlos Henrique, que é um jovem lá de Barra Mansa, no estado do Rio de Janeiro, também vai nos dar uma resposta. Vamos aos dois vídeos em sequência. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Nós vamos responder a pergunta do trabalho de acessibilidade com os idosos, que diz assim: lendo Mateus capítulo 13, verso 3, na parábola do semeador, vamos entender juntos. Irmã Delma, quem é o semeador? É o Senhor Jesus. Irmã Creuza, o que é a semente? É a palavra de Jesus. Irmã Delma, o que é a terra? É o coração do homem e o coração bom, né? Que vai receber a palavra de Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Pergunta para acessibilidade. Em Mateus capítulo 13, verso 3, na parábola do semeador, vamos entender juntos. Quem é o semeador? Jesus. O que é a semente? A palavra. O que é a terra? O coração do homem. A paz do Senhor Jesus. Amém. Amém, Carlos Henrique, muito bem respondido, né? A professora fez as três perguntas, você pôde responder a cada uma delas corretamente, entendendo aquilo que foi ensinado pelos nossos professores e professoras do nosso grupo de acessibilidade na igreja, para terem uma participação na escola bíblica, uma participação decorrente daquilo que estão aprendendo na presença do Senhor. Também muito maravilhosa aqui a participação das nossas duas irmãs, irmãs idosas, né? Fazem parte do grupo de acessibilidade da igreja, ali em Marabá. Muito bem respondido, irmã Delma e também a irmã Creuza. É interessante a irmã Delma e a irmã Creuza, que nós ficamos maravilhados com esse trabalho de acessibilidade com os nossos irmãos idosos na igreja. Tem crianças, mas tem também idosos. Louvado seja o Senhor. Que Deus abençoe irmã Delma e irmã Creuza e também o professor que fez ali, né, o professor de classe que fez ali a pergunta.
Muito bem, irmãos, não terminamos ainda porque temos agora uma pequena participação aqui dos nossos bebês também, a nossa classe de crianças de 0 a 3 anos de idade, que são aqueles que fazem parte da nossa escola bíblica também. Os nossos bebês participam da escola bíblica. E nós temos 2 aqui hoje. Nós temos lá do Rio de Janeiro a Débora. Ela é da cidade de Campos dos Goytacazes, no estado do Rio de Janeiro. Depois vamos para o estado do Paraná e o Gael. O Gael, ele é da classe de bebês ali da nossa igreja em Abatiá, no estado do Paraná. Vamos ver o que esses 2 bebês têm para transmitir para nós. Débora, respondendo a pergunta das Cias, quem é o semeador? É Jesus. Letra B. O que é a semente? É a palavra de Deus. E letra C. O que é a terra? É o coração do homem. Amém? A paz do Senhor Jesus? A paz do Senhor Jesus? Responder a pergunta das crianças? Quem é o semeador? Jesus. Jesus. O que é a semente? Palavra de Deus. Isso. O que é a terra? Coração. Coração. Pai Senhor Jesus. Pai Senhor Jesus. Amém, Gael. Que maravilha! Da classe de bebês, muito bem respondida a pergunta que a mamãe fez. E o que é interessante, né? Parece até que você olhou para o lado e viu um coraçãozinho ali, apontando com a sua mãozinha, muito bom ali. Alguma coisa te chamou a atenção, mas as respostas foram perfeitas, né? O semeador é Jesus e a semente é a palavra, e também essa terra é a terra do coração, né? O coração do homem. Muito bem respondido, glória a Deus. A Débora também, lá de Campos dos Goytacazes. Débora, que maravilha, você respondeu com as suas palavras, né? Acompanhando aí a mamãe, palavras que foram muito bem balbuciadas, né? Ainda na sua linguagem de bebê tão novinha, mas pôde acompanhar e entender aí a colocação feita pela mãe, na expressão do nome de Jesus, né? Na expressão da palavra de Deus, né? E a sua expressão do coração do homem, né? Jesus, Deus e o coração do homem. Muito bem colocado, numa resposta balbuciada por uma bebê como a Débora, e a gente vê que participação maravilhosa, a maneira como já estão assimilando as coisas do Senhor, desde o ventre até agora, nessa idade tão tenra. Obrigado, então, pela participação dos nossos bebês, que Deus abençoe, uma grande maravilha. Amém, irmãos? Assim nós encerramos essa primeira parte da Escola Bíblica Dominical, que nós apresentamos sempre um pouco antes do horário, mas daqui a pouco, às 10 horas da manhã, estaremos lá te esperando para você receber o conteúdo doutrinário da Escola Bíblica, o ensino doutrinário, que vai ser uma bênção para a sua vida e para todos nós. Até lá, então, a paz do Senhor, que Deus abençoe.